A justiça brasileira se arrasta. Montanhas de processos estão empilhados nos fóruns do país. São mais de 92 milhões de ações com um custo de 395 bilhões de reais para o bolso dos cidadãos brasileiros. Um engarrafamento de processos. Apenas 30% dos casos são resolvidos. A Constituição Federal determina que os processos judiciais ou administrativos devem ter razoável duração. Apesar disso, o Poder Judiciário brasileiro vem deixando de atender às expectativas de seus cidadãos no que diz respeito ao processo à justiça e à velocidade de sua prestação. Já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia não é justiça. A TV Nossa Justiça aborda, neste momento, um tema da maior relevância para o cidadão brasileiro, porque diz respeito aos novos caminhos da justiça. Trata-se de um projeto de emenda à Constituição Federal, a chamada PEC número 15 de 2011, de inspiração de um grande jurista brasileiro que presidiu até recentemente o Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, homem bastante interessado nessas questões de agilização dos nossos mecanismos judiciários. Então, este tema é da maior relevância, maior significação, porque certamente vai agilizar em muito os caminhos dos processos judiciais, o andamento dessas causas e a finalização delas com a satisfação do direito daquele que venceu a causa. Este projeto de emenda constitucional pretende modificar radicalmente o sistema judiciário brasileiro. Até aqui nós temos a possibilidade de ingressar com uma causa em primeira instância. Esta causa recebe uma sentença do magistrado, um único magistrado, e essa sentença é passível de recurso para o Tribunal de Justiça, que é um colegiado, são os desembargadores que vão julgar este recurso, podendo modificar a sentença do juiz de primeira instância ou confirmá-la. Muito bem, a partir daí, esta sentença, que agora no tribunal recebe o nome de acórdão, se sujeita a um recurso chamado especial, quando haja a chamada infringência, ou seja, a violação de uma lei federal, ou um recurso extraordinário, se essa sentença, se esse acórdão violou alguma disposição da Constituição Federal. Na sistemática pretendida pela emenda à Constituição de número 15 de 2011, esta questão se resolve de forma diferente, porque desaparecem esses recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. O primeiro chama, ainda hoje, recurso especial e o segundo chama recurso extraordinário. Este vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, esses recursos são extintos por essa emenda constitucional. Há um esforço do Congresso Nacional no sentido de votar esta emenda, porque ela efetivamente vai influir muito nos destinos da justiça brasileira. Vai abreviar o tempo de solução dos casos nas justiças nos estados e vai, ao mesmo tempo, proporcionar a pronta execução daquilo que ficar decidido na sentença ou no acórdão do tribunal. E isto vai trazer um grande benefício, são menos 2 recursos, que em média, poderíamos dizer, toma perto de 2 anos de um processo judicial. É claro que vai haver muita gritaria em torno dessa novidade, como toda novidade, ainda mais quando ela se apresenta assim de modo bastante radical, que é essa extinção de recursos, que as partes sempre querem ter a possibilidade de recorrer de uma sentença judicial até que alcancem a vitória. Mas a verdade é que os superiores interesses da justiça exigem que esse trabalho seja reduzido no tempo. Não é se falar
vai de qualquer jeito, desse a solução que der, a parte tem que se conformar com isso. Não, porque esses recursos sendo extintos, vai haver um outro mecanismo de uma chamada agora ação rescisória, em que a parte vencida vai poder ir tanto ao Superior Tribunal de Justiça quanto ao Supremo Tribunal Federal, mas não via esses recursos que hoje são muito utilizados. Elas vão poder ajuizar uma ação rescisória. O que é isso? Uma ação rescisória objetiva como o nome está dizendo, rescindir, desfazer aquilo que foi feito num determinado juízo ou tribunal. Agora, para que isso seja, esse mecanismo da ação rescisória seja acionado, as partes interessadas vão precisar ter muita responsabilidade, porque, a começar pelo fato de que esta ação rescisória é uma ação que obriga, desde logo, a parte nela interessada em depositar pelo menos 5% do valor da condenação que ela possa ter sofrido. Isto é alguma coisa que desestimula a ideia de recorrer por recorrer, para ganhar tempo, por exemplo. Porque há muito, nesses mecanismos da nossa justiça, existe muito esse jargão. Eu vou recorrer, sei que não tenho razão, mas de toda forma eu vou ganhar tempo e vou cansar o meu adversário até que ele consiga ver o bem da vida que ele obteve por uma sentença judicial. Pode ser que ele desanime no meio do caminho. Então vale a pena recorrer para Brasília. Esse tipo de raciocínio vai ter que mudar, porque ele não vai mais fazer sentido. A parte vai ter que desembolsar dinheiro. A parte vai ter exigências muito rígidas para poder fazer uma ação rescisória. Agora, se a sentença for profundamente ilegal, porque, infelizmente, às vezes os tribunais e os juízes também erram. Então, pode ser que uma decisão da segunda instância, que já esteja em fase de cumprimento, ela esteja errada, mas a parte que assim se convencer, através do seu advogado, vai ter o direito de ajuizar esta ação rescisória. E, se vitoriosa nesta nova ação, tudo se desfará. Ela não terá que pagar aquele valor. Mas, em não tendo razão, em não ganhando a ação rescisória, o que vai acontecer é que a sentença judicial já está cumprida. Eu percebo que há algumas instituições e alguns juristas, até de renome, que recusam desde logo esse novo critério. Mas eu tenho para mim, é uma opinião muito pessoal, que isso vai trazer grande agilidade ao judiciário brasileiro. Porque não é mais possível nós convivermos com o sistema que aí está, em que nós levamos 8, 10, 15 e às vezes 20 anos para resolver um processo de absoluta simplicidade. É preciso realmente fazer alguma coisa para que o brasileiro possa ter a sua cidadania assegurada diante do sistema da justiça. A justiça precisa melhorar seus serviços. A justiça precisa estar mais disponível para dar soluções de que o cidadão necessita. E esse mecanismo, a meu juízo, respeitadas as opiniões em contrário, vai trazer uma vantagem enorme para o cidadão brasileiro. Se alguma dúvida restar a respeito do tema aqui abordado, ou de qualquer outro assunto que diga respeito ao direito, à justiça brasileira, nós estamos disponíveis para esclarecê-lo, podendo acessar o nosso e-mail, que está aqui na tela, e prontamente nós vamos providenciar uma resposta. Muito obrigado pela sua atenção.